Bom dia para todo mundo, né? Quero começar agradecendo a atenção de cada um de vocês, né, por dedicar um tempinho aí para acompanhar o nosso webinar. Eu sou Danilo Oliveira, gerente de desenvolvimento de negócios para o setor elétrico e meio ambiente dentro da Advantech. Hoje vamos falar sobre a digitalização do setor elétrico e quais são as principais tecnologias utilizadas na geração, transmissão e distribuição de energia. Como essas tecnologias, né, dão bastante autonomia, visibilidade, robustez aí dentro do setor. Durante toda a minha carreira, eu ajudei as empresas, né, e pessoas a entenderem como adotar as tecnologias de ponta e como equipamentos de aquisição de dados, computação industrial, manutenção preditiva e toda essa parte, né, de automação industrial ajuda, né, o pessoal a desenvolver os seus projetos. E hoje é o foco, né, do nosso tema, né? Então a gente vai falar um pouco sobre todas essas tecnologias que estão em alta, né, que a galera está usando hoje em dia no setor e, e como vocês podem tomar proveito, né, dessas tecnologias nos projetos que vocês vão tocar daqui em diante. Eu vou desligar a câmera, tá? Na verdade, foi para dar uma saudação para vocês, até para melhorar um pouquinho a nossa apresentação, tá? A qualidade e tudo mais. E no final eu fecho a câmera, abro a câmera de novo, né? E se tiver alguma pergunta, a Stephanie vai me ajudar aqui a mediar as perguntas para eu conseguir ajudar vocês, tá? Valeu. Bom, vamos lá. Começando falando um pouco sobre a Advantech, né? A Advantech tem como a grande missão dela habilitar o planeta inteligente, né? Principalmente usando os pilares aí, né, da indústria 4.0, do IoT, computação embarcada, né? São todos os tipos de produtos e soluções que a gente tem dentro do nosso portfólio que vai ajudar as empresas a solucionar, né, todos os problemas aí e aplicações, né, dentro do chão de fábrica, né, e basicamente é isso. Né, hoje a empresa conta com, no ano passado a gente atingiu um faturamento de 1,76 bilhões de dólares, né, é uma empresa de atuação global, né, e ela foi fundada em 1983, então tem mais aí de 30 anos de mercado, né? E já no Brasil a gente já está desde 1990, fez 20 anos agora em 2020, né? E, e aqui a gente vai falar um pouco sobre a estrutura global aí da Advantech. Né, a gente possui 4 grandes fábricas, né, na China, na Europa, em Taiwan, nos Estados Unidos, né? E nossa atuação está em mais de 27 países, 26 países diretamente, né? E falando só um foco maior no Brasil, a gente está em São Paulo, né, com o nosso escritório comercial, onde fica o pessoal de vendas, suporte técnico, né, do pós-venda, marketing, operações fiscal, né? E em Itajubá a gente tem o nosso Service Center, que é basicamente a nossa fábrica aqui no Brasil, porque muitas das vezes a gente precisa, né, fazer a montagem, teste de equipamento para enviar para os nossos clientes, né, para garantir a qualidade. Inclusive, a gente já, aqui no Brasil, o nosso centro de serviço ele já tem certificação ISO 9000, e 2, né, Itajubá também fica o nosso RMA, onde basicamente é um grande diferencial da Advantech e hoje a gente consegue dar suporte, né, às empresas quando os produtos falham, né, e a gente consegue reparar equipamentos localmente, né, uma das poucas RBUs aí, né, as unidades de negócio da Advantech, que tem 100% de eficácia quando a gente fala de manutenção de equipamento, né? Então, eu acho que, basicamente, isso é um grande diferencial da Advantech. Quando a gente pega outros fabricantes, outros players que estão no mercado, eles acabam não tendo uma estrutura tão boa nesse sentido.
Sobre os grupos de negócio da Advantech, a gente tem 3 grandes grupos de negócio, né? Hoje, o Industrial IoT é o setor onde eu estou inserido ali, né? E o setor de energia em si tá dentro desse setor, mas aqui a gente está falando de equipamentos para o chão de fábrica, né? Ou seja, são equipamentos que já estão prontos para ser usados na aplicação, algo mais para o mercado mesmo. Então a gente vai ter desde IHM, computador industrial, sistemas de aquisição de dados, toda a parte de infraestrutura de rede, então switch, roteador, conversor de meio físico, né, e por aí vai, né. Aí a gente tem outros 2 grupos de negócio, né? O Service IoT, ele é basicamente aí o setor que cuida das cidades inteligentes, hospitais inteligentes, né? Então a gente está falando de plataformas para retail ou hospitais inteligentes, né? Que acho que está bastante em ascensão aí, até por conta né, da situação que a gente está passando hoje em dia. E por último, a gente tem o Embedded IoT, que a gente fala que é a cozinha, né, da Advantech, né, onde a gente, nesse setor aqui, vão estar as placas, computadores, placas, enfim, System on Module, né, que são as plaquinhas para fazer processamento de sinal. Então, basicamente, assim, tudo que tem a ver com aplicação OEM, essas coisas, existe um setor dedicado para fazer esse tipo de venda para o mercado, né? Então, imagina que você quer construir uma IHM, né? Então, você tem como comprar alguns componentes da Advantech e você montar a sua IHM com a sua estrutura e tudo mais. Então, quando a gente fala que é uma cozinha interna da Advantech, né? Basicamente, essas mesmas placas que estão aqui, elas são desenhadas, né, dentro dos outros setores e são transformadas em equipamentos aí que vocês utilizam no dia a dia. Sobre o posicionamento da Advantech, né, ela começou como uma empresa de computadores industriais, né, e não é à toa que ela é líder mundial, né, no fornecimento de computadores industriais. No caso, aqui é bem legal porque a gente recebeu alguns prêmios aí nesse meio ano passado, né, basicamente, onde a Advantech ela foi se transformando, né, ao longo dos anos e hoje a gente é uma empresa bastante influente no segmento de IoT, né? Então a gente está entre as 10 maiores empresas aí, né, que influenciam e disseminam as tecnologias de IoT. E a nossa parte de computação embarcada, né, que eu acho que também é o nosso foco, a gente só fica atrás da Intel, sendo o segundo maior player do planeta aí a fazer esse tipo de comercialização, né? E falando ainda um pouco mais aí sobre o Industrial IoT, né, que é o setor onde está a parte de energia, a gente tem mais lá dentro, vamos dizer, aqui no Brasil, né, a gente trabalha em 4 grandes mercados, sendo que a gente vai ter automação em geral, então a gente está falando de todo tipo de aplicação, né, que você precisa fazer aquisição de dados, processamento de sinal, qualquer coisa do tipo, né, uma automação em geral, realmente. Tem os fabricantes de máquinas, né, onde a gente efetivamente vai integrando as nossas soluções para esses fabricantes, né, para que eles consigam construir máquinas especiais. Então, geralmente, esse pessoal vai ter sistema de controle da Advantech, IHM para dar os comandos, você vai ter toda a parte de coleta de dados também para fazer as medições aí da eficiência dessa máquina, né, e tudo mais. Um foco muito grande e bastante expressivo nas indústrias automotivas, alimentos e bebidas, farmacêutica, né? E aí a gente está falando de também, né, desse pessoal tá usando esse tipo de equipamento aí nas plantas, né, numa operação aí 24/7 e tudo mais. E na parte de energia, né, onde a gente vai dar um foco maior hoje,
é onde a gente também trabalha bastante com computadores industriais, né, para aplicações específicas, né, como automação de subestação, ou servidores para uma PCH, uma OHE, né, as usinas hidrelétricas em si. E dentro desse setor também, hoje eu sou responsável por essa unidade de negócio, né? A gente também trata a parte de saneamento e meio ambiente. Então a gente está falando da tratamento de água, né? Mas também aqui entra a parte de agricultura inteligente e transportes, né? Então, por exemplo, trabalhar na infraestrutura do metrô, por exemplo, tem uma subestação, alguma coisa que precisa fazer, então entra dentro desse ambiente, nessa parte de infraestrutura. E aí, para vocês entenderem como que funciona, né, esse range de produtos, né, a Advantech ela acaba fornecendo o escopo completo quando você fala de automação industrial e pegando até carona, né, nesses conceitos de indústria 4.0 e tudo mais, né, a gente tem um foco muito grande nessa parte, mas a gente tem toda a parte que a gente chama de iConnectivity e iSensing Devices. Então, basicamente aqui, né, quando a gente pega uma estrutura de automação industrial, a gente tem sensores, tem fenômenos físicos, né, que geralmente a gente precisa medir e transformar isso. Então, para isso, a gente tem toda uma parte de coleta de dados, né, sejam elas via módulos wireless, né, Wi-Fi, e aí vai entrar as mais tecnologias, a gente vai entrar bastante nisso mais à frente. Qualquer tipo de aquisição de dados cabeada, então a gente está falando de né, fazer uma interface através de uma rede industrial Ethernet, uma rede industrial serial, esse tipo de solução. Também existem os Edge Intelligent DAC, que são as RTUs, né, os gateways que a gente trabalha para fazer a coleta de dados e fazer já um processamento de sinal. Toda a parte de infraestrutura, então a gente está entrando com switch gerenciável, não gerenciável, né, L1, L2, L3, e toda a parte que dá essa infraestrutura wireless, né? Então a gente está falando de access point, roteadores e esse tipo de solução. Aí subindo um pouquinho, né? Então uma vez que eu coleto esses dados, eu vou ter toda a parte de Edge Intelligence. Então aqui eu vou trabalhar já assim com processamento, com unidades computacionais, então sistemas de controle, né? Então a gente tem controladores específicos aí usados no mercado de fabricante de máquina, computadores industriais aí para os mais diversos tipos de aplicação, para Hack 19, ou computadores especiais aí para domínio, né, aplicações específicas como a de energia, como a farmacêutica, né, que você vai precisar de algumas características aí para rodar nesse tipo de fábrica, de meio de ambiente, né, que é bem robusto e bem agressivo. Existe agora os IPCs modulares, né, então basicamente eu compro uma tecnologia fanless, eu não fico travado nela, e aí eu posso expandir essa solução a partir de HM e né, que aí também entra bastante opção. E os servidores. E, por fim, né, uma vez que eu adquiri os dados, eu processei os dados, aí eu posso trabalhar eles no nível de na nuvem, por exemplo, mas a Advantech ela tem toda uma parte, antes de chegar na nuvem, né, mas ela tem toda uma parte, a própria Advantech já tem vários softwares aí disponíveis, né, para você utilizar em conjunto com esses equipamentos e que torna, né, a integração, né, e viabiliza os projetos muito mais facilmente. E em cima disso, né, a gente tem toda uma estrutura que aí entra a nossa nuvem, que é o WisePass, que basicamente fecha o ciclo, né? Então a gente vai da parte mais inferior, onde a gente está fazendo interface direta com sensores, até chegar na nuvem. E bom, aí quando a gente fala do mercado de energia, né, já entrando agora na nossa apresentação, a gente vê que o mercado de energia ele
evoluindo, né, e bebendo nas fontes aí do IoT. Então, quando a gente fala, né, do mercado de energia, a gente percebe, né, que cada vez mais os dados são as coisas mais relevantes, né? Porque sem dado você não consegue saber exatamente o que você vai fazer. Então, eu peguei esse gráfico aqui que é bem interessante, que quando a gente chegar agora em 2020 já, né? A gente teve um crescimento exponencial e tem mais de 50 bilhões de dispositivos conectados com algum tipo de inteligência, adquirindo algum tipo de dado, né? E aí a gente percebe, né, que gera uma quantidade muito grande. Então, quando, por exemplo, você vai falar de uma turbina eólica, ela vai gerar 15 gigabytes por dia, né, de dados. E aí eu acho que entra a grande importância, né, a gente vai falar disso, da parte edge, né, que é justamente onde a gente consegue adquirir os dados, fazer um processamento já local, né, ao invés de mandar esses 15 gigabytes aí direto para um servidor, direto para uma nuvem. Vamos tratar esse dado e ter uma clareza maior, né? E aí, como principais tendências, né, e benefícios do setor, a gente vê que assim, um dos pontos, né, está justamente ligado a parte de o IoT poder potencializar os resultados dos modelos analíticos para prevenção de falha, criar sistemas de iluminação inteligente para os sensores, prover conexões para medição, né? Então, ele está melhorando bastante, né, essa inteligência, né, da parte de monitoramento dos ativos, da rede, da parte de smart meter, né, que você tem que fazer essa coleta de componentes elétricas aí para você fazer a parte de power quality, né, que é a qualidade de energia. Então, assim, isso vem tomando bastante corpo, né, e cada vez mais tem sido utilizado. E a gente pega essa ponte falando em três grandes coisas, né? A primeira é a melhoria no balanço entre a geração e a demanda de energia. Porque aqui basicamente é o seguinte, o setor elétrico ele precisa de uma estabilidade para trabalhar, né? E aí o que acontece, né? O grid, né? O que acontece? Você vai ter algumas fontes de geração de energia, elas precisam, sei lá, vamos pegar por exemplo a energia solar, né? Ela depende do sol. A energia eólica, ela depende dos ventos para gerar energia. Então, às vezes você está precisando fazer, né, que o sistema tenha um equilíbrio, mas falta o sol ali numa planta solar. E aí você tem que equilibrar, aumentar, por exemplo, a geração térmica para você compensar, né, esse gap que a energia solar deixou. Aqui no Brasil, né, quem faz isso é a ONS, né, junto com as concessionárias, né, mas basicamente esse grande equilíbrio ele é necessário. A melhoria, né, da eficiência operacional, né, também é uma grande tendência, porque basicamente assim uma distribuidora de energia, basicamente ela é uma empresa que cuida de ativos, tá? Então assim, como que ela vai melhorar a sua eficiência operacional, né? Saber onde vai investir, até para ajudar no ponto inicial, que é nesse balanço, né? Se ela não colocar bastante tecnologia, bastante inteligência aí na sua operação, né? Então, assim, isso tudo, né, está fazendo o setor elétrico vir se transformando aos poucos, né? Onde ele inicialmente é um negócio muito fechado, né? Agora a gente está vendo uma certa evolução, né? Nessa convergência entre o TI e o TO. E basicamente acho que a terceira grande tendência aí, né? Eu acho que está na experiência do usuário. Nós, né? Aqui demandando energia, né? As indústrias, mas basicamente com toda essa implementação do IoT, a gente vai ter um grid muito mais estável, um grid muito mais confiável,
né? Então, sei lá, quando existe uma queda de energia, vai sendo trabalhado algumas tecnologias como self-healing, esse tipo para fazer uma recomposição rápida, né, da rede, para ter um retorno rápido. Então, assim, a nossa experiência como usuário, ela acaba sendo melhorada quando as empresas adotam as tecnologias de IoT, né, nas mais diversas áreas. E falando um pouco sobre os smart grids, né, eu acho que aqui entra a grande coisa do setor, né? Bom, acho que mais ou menos aí uns 10 anos atrás, o setor de energia já falava em smart grid, né? Que hoje, assim, ainda não é uma realidade. 10 anos atrás já se desenhava isso, mas eu até faço um paralelo aqui. Para mim, assim, o smart grid é a mesma coisa quando você fala de indústria 4.0 para a indústria, né? Que é você ter realmente toda essa parte de inteligência, de balanceamento de cargas, né, e fazendo um paralelo aí com a indústria 4.0, eu acho que faz todo o sentido, né? O setor elétrico ele veio se digitalizando ao longo do tempo, né? Ele já possui bastante inteligência ali nas soluções, nas subestações hidrelétricas, os parques solares e tudo mais, mas ainda não é a realidade, né? Mesmo que essa conversa do Smart Grid em si tenha sido iniciada há bastante tempo atrás, a gente ainda vê que é um negócio muito uniforme, né? A gente pega a geração de energia que passa por um transformador, cai numa linha de transmissão, vai para uma subestação, vem para os postos, chega na nossa casa. Então, assim, hoje ainda tem muito assim. Enquanto no futuro, né, a gente está pensando em, vamos fazer uma cogeração. Então, vamos pegar uma casa, vamos instalar o painel solar nas casas, nas residências, cada um gera energia, o que você consumir é seu, o que você não consumir, você consegue repassar para uma concessionária, né? Então, como que faz isso, né? Eu acho que aí é o grande passo que a gente vai ver, né, nos próximos anos no setor de energia, e acredito eu que somente aí com as tecnologias que o IoT vem entregando vai ser possível, né, fazer esse tipo de solução. Aí vamos falar um pouco sobre a jornada de digitalização do setor elétrico. Basicamente é o seguinte, né? A gente tem uma série de componentes aí no setor elétrico que a gente vai falar. Precisa, né, para fazer a energia chegar até a nossa casa. Então a gente está falando de transformadores, está falando de automação de subestação, geração, todas essas componentes, né? Só que o que acontece? Basicamente, isso aqui a gente entende que no setor elétrico a gente tem milhares de dispositivos, né? A gente falou ali de 50 bilhões de dispositivos só de dispositivo IoT. E quando a gente fala isso, a gente está falando de muitos protocolos, a gente está falando de Modbus, DNP3, IEC 101, 103, 104, um pouco mais recente, IEC 68150, que é um padrão, né? E aí dentro desse padrão você vai ter os protocolos. Agora, mais recentemente, a revisão dessa norma. Então, assim, é muita coisa para você gerenciar, né? Então, o setor teve que ir se reinventando. A gente vai falar de grande quantidade de meio físico disponível. Então, a gente está falando de soluções wireless, Wi-Fi, 3G, 4G, está falando aqui de redes Ethernet, está falando de industriais, está falando de redes seriais, ou alguma rede dedicada, específica, né? E aí fica muito complexo gerenciar isso. Estamos falando de equipamentos dedicados, né? Então, assim, no começo existiam equipamentos que só serviam para um propósito específico, né? Não tinha uma padronização. Então, tem muitos fornecedores, muitos players, e as ferramentas de visualizações elas eram limitadas, né? E nisso veio
E nisso veio a norma IEC 6850, né? O que é a norma 6850? É um padrão, né? É um padrão de comunicação entre os dispositivos do setor elétrico. Né? Basicamente, esse padrão roda em cima do meio físico de redes TCP/IP e Ethernet, né? E dentro desse padrão a gente vai ter os protocolos que são trabalhados nas camadas, né? Então a gente vai ter o MMS, que é o Manufacturer Message Specification, o GUSI, que também é outro bastante utilizado, né? E aí o padrão IEC 850, né, ele permite que você faça comando, controle, supervisão, né, compartilhamento de dados com toda a rede. É uma grande evolução, né, comparado ao que a gente tinha, né, equipamentos dedicados, múltiplos barramentos, protocolos e tudo mais, né, uma grande evolução nesse sentido. E assim, quando a gente pega os benefícios, né, do padrão do IEC 850, a gente pode falar da interoperabilidade, né, entre os diversos fabricantes. Então, por exemplo, aqui é bem legal porque a gente, por exemplo, pega um relé de proteção antigo, ele falava em Modbus, então você tinha toda uma mensagem em Modbus e você tinha um endereço específico para cada dispositivo, então acabava sendo muito complexo. Então, quando a gente transforma isso, né, para o padrão IEC 850, a gente sabe que a mensagem ela está estruturada, né, de uma maneira que você vai ter ser independente se você tirar o fabricante A, colocar o fabricante B, você vai conseguir manter, né, essa interoperabilidade. Realmente é muito mais fácil simplificar essa configuração, né, porque agora é tudo padronizado, reduz, né, toda aquela parte de múltiplos protocolos, múltiplos barramentos e tudo mais. A gente está tentando já falar numa normalização e é isso. E aí veio uma revisão um pouco mais recente da norma IEC 850, que aí entrou dentro da parte de comunicação da norma, entrou a norma IEC 62439, que ela veio para substituir, né, basicamente a IEC 1850 na parte de tempos de recomposição, né, dos protocolos de comunicação. O que acontece? Aqui já falando já de subestações e tudo mais, né, de energia, a gente está falando que assim, a subestação é um negócio crítico, né? Não pode falhar. A gente sempre está falando de ter sistemas redundantes de comunicação, de processamento, de proteção, né? Então, basicamente, aqui, né, com a entrada dessa nova norma, veio os protocolos HSR e PRP, né, que basicamente são os protocolos que conseguem fazer, no caso, né, desses sistemas redundantes, se uma ponta falha, a outra assume e você não vai ter nenhum delay, né? Você não tem 0 milissegundo de tempo de recomposição, porque para o setor elétrico 20 milissegundos já pode ocasionar uma grande falha, né? E aí vem um apagão, derrubam uma parte do grid ali e tudo mais. E aí falando sobre uma arquitetura de uma subestação digital já, né, a gente está falando de uma subestação que geralmente ela é estruturada em 3 níveis, né? Então a gente tem o nível de processo. No nível de processo é onde nós temos os principais equipamentos do pátio da subestação, então é ali que a gente tem os disjuntores, seccionadoras, transformadores, e é onde a gente monta os TCs, TPs, né? E aí a gente está falando da parte mais externa da subestação. Já no nível de bay, a gente está falando onde todos os equipamentos de controle e proteção estão, né? Então a gente está falando onde está os relés de proteção, alguns controladores, né? Regulador de TAP, por exemplo. Esse tipo de equipamento vai estar nesse nível que é conhecido como nível de bay. E já no nível de estação, onde a gente pode fazer o gerenciamento da subestação. E basicamente é nesse nível, né, onde a gente vai conseguir, onde estão os operadores, né, e é dali que a gente consegue fazer as manobras,
né, da subestação, ligar, desligar uma chave, os disjuntores, e nesse nível também a gente vai ter bastante os gateways de comunicação, né, onde a gente pega todas as informações que a gente adquire da subestação, né, e manda ainda para um terceiro, né, um quarto estágio aí, que seria os centros de controle, né. Então, basicamente, aqui a gente vai ter realmente, esse aqui é um escopo de uma subestação inteligente. Então, quando a gente fala de uma subestação inteligente, a gente vê algumas tecnologias são aplicadas, né? Basicamente, assim, a gente trabalha hoje com foco bastante grande nos computadores industriais, né? E aí a gente já fala de algumas aplicações. A gente está falando né? Usar a parte de cibersegurança no station level. Por quê? Algum tempo atrás, né? Acho que, se eu não me engano, foi na Polônia, agora eu não me lembro, mas assim, teve um grande ataque hacker lá, numa subestação de energia, que demorou alguns dias aí para voltar, né, o sistema de fornecimento de energia. Então, dentro de uma subestação, a gente pode encontrar a aplicação de um firewall, né, e para fazer essa parte de segurança até chegar no sistema de controle, para você até evitar essa parte né, desses problemas de invasão de cibersegurança. Então, assim, quando a gente fala de um hardware para trabalhar nesse tipo de solução, a gente está falando de um hardware que, primeiro, ele tem que ser muito confiável, né? Ele tem que aguentar muita pancada, ele tem que ter algumas características ali para segurar, né, a invasão, né? E a gente vai falar disso já já. Uma segunda aplicação são os gateways de comunicação. Basicamente, seria usar o computador para fazer uma interface direta com os relés de proteção, né? Então, aí você vai entrar com soluções de software, né, aplicada nesse computador para fazer a coleta desses dados dos IEDs, né? E aí a gente vai falar dos IEDs que já estão falando IEC 1850, mas ainda tem o parque legado, então você vai ter algum relé falando DNP3, coisa do tipo, né? Então você vai ter também assim uma grande flexibilidade nesse ponto, né? Que você pode entrar com diversos dispositivos de diversas tecnologias e concentrar isso num ponto, né? Para que você consiga mandar essa informação adiante para o seu sistema escada lá na sala de controle para você fazer esses comandos. Uma outra possível aplicação aqui, falando ainda de computador, é a questão do monitoramento dos dispositivos primários. Então, basicamente, é fazer uma interface, né, aí lá entre o pátio da subestação com a sala de controle, e aí você vai conseguir pegar o status, saber a saúde de um transformador e esse tipo de coisa. E por último, toda a parte de infraestrutura da subestação, e aí está ligado, por exemplo, ao sistema de alarme da subestação, a questão de controle de incêndios, você também está falando de ar-condicionado, né? Muitas das vezes as subestações elas têm ar-condicionado para ajudar, né, a dissipação de calor, porque são muitos equipamentos ali, geralmente tudo concentrado em rack, né? Então tem que ter geralmente o pessoal usa, né, ar-condicionado para ajudar, mas os equipamentos em si eles aguentariam, né, esse tipo de ambiente mais inóspito, né, e na maioria das vezes não tem ninguém lá dentro. Então, quais são as principais tecnologias empregadas nessas plataformas computacionais mais recentes, né? Aí eu listei algumas delas, né, mas principalmente o seguinte, a gente está falando de certificação IEC 1853. Né? Quando eu falei um pouquinho da norma, né, ela é dividida em 10 capítulos ali. Né? E no capítulo 3, por isso que é o 3, a gente está falando dos requisitos gerais de hardware, por exemplo. Então é ali que a gente vai falar de se um hardware ele aguenta uma interferência eletromagnética, né, porque isso é muito comum numa subestação, se ele vai aguentar um surto elétrico,
né? Então pode dar algum pico de tensão e queimar o dispositivo, e se isso acontece, você perde a visibilidade da subestação. E isso é muito importante, né? Então, quando a gente fala de certificação ISM 853, né, é basicamente assim, é o seguinte, é uma certificação que garante que o seu PC é robusto o suficiente para aguentar um ambiente tão inóspito, né, tão agressivo como uma subestação. Outra coisa bem legal é que geralmente agora o design desses computadores, eles são totalmente fanless, né, sem partes móveis, sem cooler interno, sem entrada para cair poeira ali dentro. Então, basicamente assim, uma vez que eu peguei esse computador, fiz todo o processo de comissionamento, instalei ele dentro de uma subestação, basicamente você pode esquecer ele lá, porque ele não vai dar falha, é um negócio que está projetado para aguentar uma operação 24/7, e apesar de lá dentro não ter nenhuma parte móvel, né, que basicamente é isso que faz um computador parar de funcionar, né, e isso, acúmulo de poeira, porque tem um motor, né, então uma parte móvel ela acaba sendo mais sensível. Apesar de tudo isso, você vai aguentar uma temperatura bastante elevada nesses caras, né, mesmo numa situação de trabalho muito alta, usando muita CPU, realmente uma plataforma muito confiável. E aí, falando sobre os outros pontos, né, a gente está falando de um computador de subestação, ele tem que realmente ter bastante flexibilidade, então nisso a gente está falando de suportar os protocolos que estão dentro aí do ambiente de subestação, os meios físicos, né, então a gente está falando de rede Ethernet IP, mas ela pode ser elétrica, ela pode ser por fibra, ela pode ter um cabo coaxial aí para você fazer o IRB, você tem toda a parte de sincronização de tempo com PTP, SNTP, GPS, né? E isso é bem legal. E agora, mais recente, né? Reforçar o HSRP/IP, porque realmente é a solução de rede mais confiável que se existe hoje para o setor elétrico, né? Então, é um ponto importante. Fora isso, as fontes de alimentação é um ponto importante, né? Geralmente, dentro da subestação, você só tem alimentação DC, de corrente contínua. Então, e os níveis, elas podem variar, né? Pode ser de 48 volts, numa subestação mais antiga, de telecom. Aqui no Brasil tem alguns casos, mas são poucos, né? Que eu, pelo menos, conheço aí, trabalhando com esse setor nos últimos 5 anos aí com a Advantech, mas geralmente é 125 ou 250 VDC. Né? Então tem que ser uma fonte muito robusta, isso aqui é um ponto de falha bastante importante. Então o projeto disso aqui tem que ser excelente, né? Excelente. E outra parte é a parte de segurança cibernética, a gente está falando de ter uma criptografia em nível de hardware, né? Através de TPM. Isso aqui é bem legal, né? Isso aqui realmente garante que você vai ter uma solução muito confiável. Né? Aqui eu acho que entra algumas coisas. Né? O TPM, através dele, você pode definir quem pode acessar essa máquina, como definir a questão de acesso de dispositivos externos, né, uma USB. Então, assim, você pode travar uma porta para que ela não faça esse tipo de acesso, o cara injete um malware ali e aí você consiga pegar um vírus e se espalhar e eventualmente perder o controle da subestação, né? E aqui entra também a questão de um PC industrial hoje em dia, né, uma plataforma bastante confiável de subestação, acaba adotando tecnologia, inclusive nos SSDs, né, nos discos, né, de armazenamento de dados, que basicamente você pode ter um negócio meio que assim, pô, se o cara invadiu uma subestação, descobriu que isso é um computador, porque não tem, às vezes não dá nem para perceber, né, que é um PC. E aí ele tenta remover o disco rígido para pegar esses dados e tudo mais. Existem funções hoje em dia que você consegue simplesmente fazer a remoção dos dados que está naquele SSD ao desconectar ele da fonte. Então isso é bem importante também, né?
A parte de redundância em caso de falha, a gente está falando de RAID, né, múltiplos discos, para você ter, quebrou um disco, assumiu outro. O Watchdog, isso aqui é bem legal, porque isso não está presente em nenhum tipo de computador comercial, isso é realmente voltado para a parte industrial, mas você tem uma CPU ali à parte, né, do seu, da sua CPU principal, né, que ela fica monitorando a saúde do sistema, e caso venha a ter uma falha, ele pode agir e dar um reset no sistema para você, né? Gera um alarme, você pode resetar um serviço, você pode resetar o sistema operacional, né? Então isso é bem legal, porque acho que aqui uma das dores, né, pensando no Brasil, né, o país é muito grande, às vezes você tem que se deslocar 200, 300 quilômetros, né, para ir fazer uma manutenção, porque um computador parou de funcionar, e aí o Watchdog entra nessa parte, porque às vezes um simples reset resolve, né, e a gente está falando de uma operação bastante enxuta do lado das concessionárias, né. E aí, por fim, a gente tem a questão de monitoramento de ativo, isso é bem importante também. Tem algumas tecnologias que são utilizadas, como o próprio SNMP com as redes MIB, né, com as MIBs, que aí você consegue extrair temperatura, carga de CPU, memória e tudo mais. Mas tem uma parte que é mais facilitada, que aí você já teria uma interface de usuário. Aí pode ser uma aplicação mesmo, no caso da Advantech a gente tem uma solução que chama Device On, né? E essa aplicação ela faz uma ponte com esses tipos de serviço para você ter um monitoramento do hardware, conseguir acessar ele à distância, conseguir dar comando à distância, então, e mais importante, né? De maneira segura, com criptografia aí. Aí falando de uma aplicação que a gente viu na China, na verdade achei bastante interessante para compartilhar com vocês, e dentro de uma subestação o pessoal lá já está aplicando a parte de AGV, né, para fazer justamente a coleta de dados térmicos e de ruído de transformadores, né? E ele já possui um computador embarcado lá dentro com inteligência para mandar alarme, né, em caso de uma falha, uma anormalidade. Então aqui a gente já está falando de uma manutenção preditiva. E o que acontece lá, né? Se pegar a China, ela tem mais de 16 mil subestações lá, né? Então assim, lá o país é continental, assim como o Brasil, então você vai ter chuva, vai ter sol, vai ter, cara, muita diversidade, e às vezes o operador não pode ficar no pátio, né? Já o robô não, ele pode trafegar lá normalmente, né? Ele já aguentaria esse tipo de situação, e você consegue justamente fazer esse tipo de monitoramento para ajudar, né, na prevenção de falhas e eventualmente evitar uma parada, né? Então é bem legal porque ele consegue seguir um caminho pré-determinado, ele faz essa coleta de som, coleta de dados térmicos através das câmeras, né? E aí processa isso, manda para frente, e aí depois no final do dia ele consegue voltar aí para sua dock, né, automaticamente, e recarregar para o próximo dia. Então você não depende mais de um ser humano e a disponibilidade dele e todas as variáveis aí que podem atrapalhar nesse tipo de inspeção, e assim você consegue evitar um problema. Também a gente vê a parte de redundância de comunicação, né? Principalmente aqui falando de a questão de roteador, né, dentro de uma subestação, né? E isso é bem interessante porque, na verdade, quando você tem uma redundância de comunicação, né, que ela já tem redundância, mas assim, você está falando em diminuir o tempo de parada. Então, assim, você pode ter alguns cenários, né? Os roteadores hoje em dia eles estão mais inteligentes, eles conseguem fazer uma interface direto com um IED, um CLP, e falar em protocolos, como por exemplo o 101. Então, você adicionaria redundância nessa comunicação de algum dispositivo que é essencial, né? E você pode adicionar uma redundância de rede também, porque geralmente esse tipo de roteador aqui, ele usa a rede de telecom, né, através da tecnologia LTE, né, que é o 4G,
mas ele tem uma redundância que você pode adicionar até 4 SIMs nesse tipo de equipamento, né, para ele conseguir justamente não, ser meio que a prova de falha, né? Você perde de uma rede, sei lá, da Vivo, entra da Claro, não, caiu da Claro, entra da TIM, né? A gente sabe que isso, dependendo do lugar, não é exatamente o ideal, né? Porque a gente tem bastante lugar remoto, mas realmente tem espaço para esse tipo de aplicação, e ele consegue fazer esse gerenciamento internamente, automaticamente para você, de qual é a melhor rede, qual é mais estável, né? Esse chaveamento ele é automático, não tem delay, não tem perca, né? E inclusive ele pode usar, né, em conjunto, né, os dados de um satélite, né, para também manter essa conexão, né? Então você está falando de adicionar uma redundância de rede bem legal aí nessa parte. E justamente nessa parte aqui, a Advantech ela tem uma aplicação que é bem legal, que ela ajuda a gerenciar toda essa parte de acesso a esses roteadores e de como fazer essas comunicações, tá? Então, esse é também uma tecnologia que está bastante em alta. Inclusive, já tem alguns países na Europa, na Finlândia, por exemplo, o pessoal já está aplicando isso em massa para dar mais estabilidade ainda para o setor. Bom, aí falando dos principais benefícios aí da digitalização de uma subestação, então basicamente assim, a gente entra em padronização e interoperabilidade, a gente está falando justamente da norma IEC 61850, né, que transformou um parque extremamente heterogêneo, né, e de diversos padrões para algo mais padronizado. Então hoje você consegue ter, né, ações em tempo real e à distância, né? Então, como eu falei, essas subestações geralmente não tem ninguém lá dentro. Então o pessoal do centro de controle consegue fazer essas manobras em tempo real, né? Então se você quiser também fazer uma atualização do seu sistema, pô, dá para fazer sem ter grandes problemas, né? Porque basicamente quando a gente está trabalhando com uma plataforma computacional e comparar isso com umas remotas de antigamente, lá eram equipamentos dedicados, aqui você já tem um equipamento flexível, né? Segurança, toda a parte de cibersegurança, com os protocolos de acesso seguro, criptografia e tudo mais. A disponibilidade, né, vai aumentar uma vez que você consegue realmente ter bastante facilidade, né, no acesso à sua subestação através de computador, roteador, então sua disponibilidade acaba aumentando, né? Então isso entra a parte do roteador que eu acabei de falar, o computador nunca falhar, esse tipo de situação, e as reduções de CAPEX e OPEX, né? Então no caso do robô ali que eu comentei, você não vai precisar de um pessoal habilitado para ir na subestação e realmente fazer aquela inspeção, né, dos ativos, né? E o CAPEX é que basicamente você com o monitoramento, né, da seu parque instalado, você vai saber quando você vai fazer uma manutenção preventiva, preditiva, né? E eventualmente a gente vai chegar naquela manutenção, né, que ela é prescritiva, né? Onde já vai estar aplicando uma inteligência artificial, alguma coisa assim, para te falar assim, oh, aquele cara daqui tantos dias vai quebrar, né? Então acho que esse é o ponto. Aí, entrando já agora na parte de energias renováveis né, e estamos falando de hidrelétrica, parte de eólica, solar, uma coisa que faz muito sentido é o WisePass Edge Link Framework da Advantech, né? Isso aqui, na verdade, vocês podem acompanhar uma apresentação de um webinar que a gente fez uma semana atrás, né? Tem bastante detalhe. O João, ali, que foi o apresentador, ele entrou em bastante detalhe aí sobre esse core, né? Sobre esse framework. Mas eu vou puxar, assim, uma recordação aí do que foi falado. Basicamente, o WSPass, o EdgeLink Framework, né? A gente está falando de uma combinação entre hardware e software, né? Onde o hardware geralmente são as remotas para fazer a coleta de dados, interface de comunicação,
E o software é onde eu vou adicionar inteligência, né? É bem legal que o EdLink ele é um software que ele já vai estar disponível com mais de 200 drivers de PLC, né? Ele vai fazer a integração com a nuvem, você consegue usar ele como data logger, nele você já consegue fazer um pré-processamento de dados, né, através das funções que está disponível no dado. Você pode ter um monitoramento em tempo real do que está acontecendo na sua aplicação. Então isso aqui é muito interessante, que você consegue ir trabalhando com os mais diversos tipos de I/O, de rede, de comunicação, e aí você consegue realmente fazer essa coleta de dados, né, para você tomar decisão cada vez melhor, né? Então, quando a gente fala de gateway, né, um gateway IoT, que é o caso desse framework, né, a gente está falando de algumas plataformas de coleta de dados e do EdLink, a gente está falando, por exemplo, de eliminar uma arquitetura centralizada, né? O que acontece? Se eu coleto todo o dado que eu coleto, eu mando para a nuvem, eu mando para o sensor, entra naquilo que eu falei no começo da reunião, né? Enfim, da apresentação. Ou seja, eu vou estar aumentando demais essa quantidade de dados, eu vou estar realmente tendo uma dificuldade maior de processar esse dado, né? E todo esse processamento é feito na nuvem. Então, assim, quando eu trabalho no nível Edge, basicamente a gente entra com uma camada intermediária. Então eu faço essa coleta de dados, né, seja pressão, temperatura, vibração, deformação, né, string gauge e tudo mais. E aí eu coleto esses dados, né, eu adquiro esses dados através de um gateway, né, e faço já um pré-processamento desses dados, e aí sim eu já mando para a nuvem com algo mais assertivo, né, e menos pesado, né. Então nisso a gente vai ter alguns benefícios, né, que você consegue filtrar, você não vai mandar o dado bruto para a rede, você vai conseguir reduzir o consumo, né, diminuir o seu custo em si, você não vai estar pagando tanto para ter uma infraestrutura de rede maior, né, um servidor mais amplo, com mais espaço, maior processamento. Então isso tudo acaba sendo beneficiado através do nível Edge. E aí a gente entra nos diferenciais aí desse tipo de plataforma, né, que são as RTUs inteligentes, que basicamente a gente vai ter uma fácil integração com nuvem ou com servidores. Então aqui você vai falar com toda a parte de... realmente as APIs são muito mais simplificadas, você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito simples. Suporte a protocolo, Modbus, OPC, MQTT, IEC101, DNP3, esse tipo de coisa já está tudo incluso nessa solução de software. Você pode usar ele para fazer uma OpenVPN e fazer um acesso remoto seguro, né, através dos seus ativos, né, que você está fazendo um monitoramento. Você consegue, né, basicamente escrever em banco de dados, usar como data logger direto, é muito simplificado isso também. E o mais importante, essa solução de software da Advantech com hardware, né, essa combinação, você não vai ter cobrança nenhuma quando você fala, tipo, eu vou adquirir 2.000 tags, 3.000 tags. Você não vai ter esse tipo de problema. Por quê? Basicamente aqui a gente está fazendo já está tudo incluso essa parte das conversões de protocolo e tudo mais. Então você não vai ter custo extra aqui nessa parte. Então acho que são os principais diferenciais da nossa solução de RTU essa, né? Você não vai ter um FII e justamente ter bastante flexibilidade aí na hora de integrar. E aí um exemplo de arquitetura que a gente pode trabalhar para o setor de energia solar, por exemplo, é usar um gateway para conectar junto a um medidor, um inversor, um combiner box, pegar os sensores, né? A gente pode adicionar inclusive um módulo I/O para pegar umidade, temperatura, e aí você consegue fazer isso, liga na sua rede, né? Aí você tem na central de controle e tudo mais, e você consegue fazer toda essa parte de arquitetura. A gente tem um case bastante interessante, que foi na planta solar de Abu Dhabi, basicamente a maior planta solar do mundo, né? Onde a gente lá tem mais de 3 milhões de placas solares, o negócio é imenso, né?
Mas aí falando um pouco da arquitetura que a Advantech consegue entregar para uma planta solar, a gente está falando de ter toda a parte de infraestrutura de rede. Aqui são suítes para rack e tudo mais, mas você vai fazendo toda a interligação, né, dos pontos de coleta de dados, controle da sua usina. E basicamente uma remota, nesse caso aqui de Abu Dhabi, ela conseguiu conectar 18 combiner box, né, por porta com, né, por porta serial, e depois fazer os relés e todos os outros tipos de coleta de dados para fazer tornar essa operação mais robusta, né? Pra vocês terem ideia, essa planta solar ela entrou com mais de 230 gateways trabalhando simultaneamente, são 210 switches, né? E tem mais de 10 computadores industriais de grande porte aí para suportar e processar todos esses dados depois. Então, esse case é bastante interessante. Então, falando sobre a importância, né, do Gateway IoT, basicamente, eu acho que aqui é a questão de redução do custo na nuvem, porque você faz um filtro antes de mandar, né? É muito confiável e consistente, porque tem toda a parte de segurança, criptografia e tudo mais. E aí, eu acho que em todos esses pontos, né, depois se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar a palestra do João, que realmente ele entra no detalhe de todos esses tipos de coisas, né? Mas basicamente assim, legal é que a gente também vai ter os diferentes protocolos para integrar e as interfaces de comunicação são variadas, né? Cabeada, Wi-Fi, 3G, 4G, então o gateway acaba sendo bastante importante para esse tipo de aplicação. E por último, a gente vai falar das tecnologias LPWAN, que são também uma grande tendência aí do setor de energia, né? Onde a gente vai ter os módulos de aquisição de dados sem fio. E basicamente esses módulos eles entram em vários tipos de tecnologia, né? E aí a gente está falando de Wi-Fi, LTE, 3G, LoRa, né? Que está super em alta. E aí o que acontece? Quando a gente está falando de tecnologias LPWAN, a gente está falando de Low Power Area Network, né? Então, basicamente, assim, são tecnologias que consomem pouco e cobrem uma área muito grande para fazer essa coleta de dados. E aí a gente vai ter bastante tipos de I/O disponível, né? Tanto na entrada analógica, entradas e saídas digitais, RS232 e sensores já comunicando em alguns desses protocolos aqui. Então, basicamente, você vai atingir qualquer tipo de coleta de dado, né? E cobrir uma área muito grande. Aí, falando só sobre um pouco sobre as tecnologias de Wi-Fi, né? Wireless, né? Que são utilizadas, a gente tem Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, 3G, LTE, né? Agora tá vindo o 5G aqui, já daqui 2, 3 anos o Brasil deve instalar as primeiras redes, mas aqui a gente nesse gráfico fala sobre a taxa de dados, né? Quantos dados eu consigo mandar por segundo e qual a distância que eu consigo cobrir. E nesse gap aqui, a gente entra com as tecnologias de LPWAN. Então, basicamente, assim, geralmente são poucos dados numa longa distância, né? E aí, assim, para que vocês conheçam cada uma dessas tecnologias, aí eu vou aproveitar também do gancho aí que o nosso colega falou na semana passada, o Igor. Ele tem um webinar exclusivo para falar disso, depois eu mando os links aqui para vocês, mas vocês conseguem entender como cada uma dessas tecnologias conseguem eventualmente aí, solucionar os problemas, né? Mas a gente está falando do LoRa, que basicamente você consegue cobrir 5 quilômetros de área, e aí você consegue criar uma rede privada, né, para você. Então você não vai ter, por exemplo, o problema que você tem no Wi-Fi, né, que ele está muito disseminado, está no celular de todo mundo, então qualquer um pode conectar numa rede desse tipo. Aqui você já vai eliminando bastante desse tipo de problema. E você também não vai ter uma taxa, né, de mensal aí, né, porque é uma rede que você criou e
E aí é diferente de um 3G, 4G que você vai ter que pagar para uma empresa de telefonia, né, que tem a área de cobertura, assim como o NB-IoT, que basicamente ele também ele cobre uma área grande, mas você vai precisar de uma infraestrutura de uma telefonia para cobrir. E aí você vai ter as variáveis aí para trabalhar, tá? E aí onde que a gente vê as aplicações, né, das tecnologias de LPWAN? Por exemplo, nesse caso aqui, o monitoramento de uma planta industrial poderia ser uma usina hidrelétrica, mas a gente vai ter sensor de temperatura, a gente pode ter um sensor para medir a corrente sem a necessidade, né, de ter uma fonte, basicamente aqui para fazer a parte de eficiência energética, pode mexer com sensor de vibração, pode fazer coleta de dados, né, analógicos, digitais, seriais, para, por exemplo, uma central de incêndio, controlar uma válvula, ver toda a parte de controle de água, né? Então você vai ter algum tipo de situação desse tipo que você precisa ver a qualidade da água, a pressão, né, de ar, de algum outro tipo, você consegue fazer esse tipo de medição. E aí você vai cobrir uma área muito grande, né? Imagina que isso aqui vai ter, sei lá, às vezes uma usina pode ter 1,5 km, pega o caso de Itaipu, né? A usina é gigante, e aí o que a gente pode pensar de aplicações assim rapidamente para uma usina, né? A gente pode ter esses módulos espalhados, né? Porque alguns, inclusive, podem trabalhar outdoor, né? Ou seja, receber chuva. Então, você pode ter um monitoramento de hidrômetros, né? Você pode ter monitoramento da barragem com string gauge, a fundação. Então, se você tem deslizamento de terra, você pode trabalhar com sensores de string gauge ali para detectar esse tipo de coisa. Nível de rio, acionamento de bomba, você pode estar mexendo aqui com o status do vertedouro, né, para liberar o excesso de água. Então, realmente é muito abrangente, né, muito amplo o uso desse tipo de tecnologia. E eu acho que, basicamente, é um negócio que realmente é uma grande tendência aí, que vem crescendo cada vez mais. Né? E para isso tudo, a Advantech já está bem avançada aí, quando a gente vai olhar para o mercado, entregando essas plataformas, né, com muita variedade, com muita robustez, né, que vem aí de encontro com o nosso escopo. E por fim, né, aqui é um breve resumo das soluções da Advantech, né, como um todo. Então a gente está atuando muito forte na geração, transmissão, distribuição, né? Então a gente tem trabalhado com a HSR PRP, computadores industriais para subestação, a parte de gateway, a parte de LPWAN, né, medições do meio ambiente e tudo mais. E, bom, pessoal, eu também deixar agradecimento aí para todo mundo que acompanhou até aqui. Aqui estão todos os meus contatos, vocês podem entrar em contato diretamente comigo para a gente trocar uma ideia aí sobre os seus projetos, suas aplicações, e eu eventualmente ajudar vocês a desenvolver, né, esses projetos. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aí, vai ser um enorme prazer ajudar todo mundo, e eu agradeço todo mundo.